F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast. Muito boa noite, amigos do Passando a Régua. Estamos chegando com mais um podcast aqui do nosso Passando a Régua, com mais um convidado nosso, mais do que especial, não é? E eu vou pedindo para vocês, hoje, excepcionalmente, nós estamos no Facebook do Passando a Régua. Eu quero que vocês avisem aí a todos para poder participar conosco, né? Hoje no Facebook aqui do Passando a Régua, quero que vocês entrem aí, vou pedir até para o convidado aqui espalhar a notícia que é no Facebook do Passando a Régua, tá bom? E, claro, mais esse podcast, mais um grande convidado, sem dúvida nenhuma, já vou apresentar eles para vocês já, porque nós estamos aqui nos estúdios, como é que é mesmo o nome do estúdio, meu garoto Everton, que eu sempre... F3 Comunicação. F3 Comunicação do Everton, tá aqui junto com o Vinícius e a gente vai tocar essa bola aqui legal. Desculpe aí pelo atraso, né? São 20 minutos de atraso, mas a gente compensa vocês depois, tá bom? Vamos lá, quem tá aqui comigo é nada mais, nada menos do que o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos, o nosso querido Robson Martucci. Grande Robson com a gente aqui mais uma vez, que a gente já entrevistou ele várias vezes, né? E aí, evidentemente, a gente agora não se trata de uma entrevista, né, gente? Se trata de contar a história dele. 58 anos, nascido em Ourinhos, filho do seu João Martucci, falecido já, lá em 2003, a mãe Aparecida Cabral Martucci, a esposa Márcia Maria Calegari Martucci e os filhos, o Michael e também a Michele, tá aqui. Parabéns aí, você está com essa grande família, né, sensacional. Obrigado por você ter vindo, Robson, e para contar a sua história aqui com a gente. Boa noite. Gera, boa noite, muito obrigado pelo convite. Everton, local excelente. Olha, fiquei muito contente de ver um ambiente desse, porque nós estamos acostumando já, né, com o podcast na nossa vida, e ver que Ourinhos tem um ambiente muito bacana para as pessoas poderem usufruir, fazer parcerias para usar esse ambiente aqui. Muito bacana, feliz pelo seu convite. E assim, a gente tem uma história que de Ourinhos, né, de bastante trabalho, não só profissional, né, mas como também na atuação de fazer trabalho voluntário para o desenvolvimento de Ourinhos, né? Então, temos aí uma história, temos as nossas histórias particulares, né, da vida aí. Tenho um lindo casal de filhos, né, que a minha esposa maravilhosa, a Márcia, me apoiou, me ajuda em tudo sempre, e no principal de tudo, a poder criar os nossos filhos, poder ensinar eles a viver no mundo com dignidade e com honestidade. Legal, vai contar assim essa bonita história sua aqui. Todos nós temos uma história. O som dele tá legal ou não? Tá tudo certinho? Tá certinho, só o celular que tá dando interferência. Ah, o celular, você põe o celular meio longe. Pega lá. Vamos lá, só certinho aqui para não ter nenhum problema. Isso aí, que bacana, né? Porque dá interferência, fica todo mundo ligando aquela coisa. Por isso que eu abaixo, eu desligo aqui, boto no, né? E eu só tenho que ficar olhando aqui para poder ver quem está participando. Aliás, quero que todo mundo participe aí, que é muito importante a participação de todos vocês, viu? Vão participando aqui conosco, contando as histórias e tudo mais, tá? Hoje, excepcionalmente, repito, aqui no nosso Facebook, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Você falou que nasceu em Ourinhos, né? Isso. Qual o bairro lá que seus pais moravam e aonde o Robson acabou nascendo? Olha, a gente morou, eu nasci, né, no bairro da Vila Perino, né? Na Vila Perino ali? Moramos muitos anos lá. Depois moramos... Que lugar ali na Vila Perino? Ali na Vila Perino, agora de cabeça não me lembro, tinha...
É um bar movimentado que tinha uma padaria de um japonês bem antigo lá. É uma das ruas principais ali. Domingos Perino? É isso mesmo, na Domingos Perino. E você morava ali perto da padaria do Itoda, então? Moramos ali muitos anos. Meu pai teve um bar lá, né? Um bar de bocha durante muito tempo, naquela época, malha, né? Era de bocha e de malha, o bar do meu pai. Onde ficava o bar lá? Ficava na esquina da padaria do, acho que Itoda, né? Itoda, isso. certo. Era bem na esquina do outro lado da rua. E ali eu vivi a minha infância, eu estudei na escola do SESI ali, né? Acho que estudei uns 5, 6 anos lá. Depois nós fomos um período morar em Bauru. O meu pai era gerente da aviação Devagar, Garcia. você está indo com muita sede ao pote. A gente vai chegar lá direitinho, com calma. Vamos contar ainda ali na Vila Perino. Você estudou no SESI, você falou? No SESI, Eu também estudei no SESI. Aquele SESI 144, isso, ali da Barão mesmo. do Rio Branco, ali, né? Esse mesmo. Isso, eu também estudei ali, né? Parecia tão grande, né, quando a gente era criança, depois ele vai lá, né, bem acanhadinho, acanhadinho, né? Grande e enorme agora é o novo, né? O novo que já tem aí desde 2000, não, na verdade, né? Fantástico. O que se transformou a escola do SESI é uma coisa assim muito bonita, né? Legal. Olha, por pouco a gente não foi colega ali de escola, porque você tem 50 aí? 58. 58, eu com 63. Falta Quer dizer, um pouquinho. Eu comecei a estudar um pouquinho antes. Aliás, no SESI ali eu tenho o prazer de falar que eu e mais um tanto de alunos, né, fomos os primeiros, porque antes o SESI, na verdade, era na antiga escola do Jorginho. Durante o dia era o SESI, à noite era o Jorginho, que era a escola técnica, né, de contabilidade. Do Jorginho eu lembro. Então o SESI era lá, eu estudava lá. E aí foi construída essa nova escola ali na Vila Perino. E por coincidência, na rua onde eu morava. Né? Então era uma quadra de casa praticamente. Pertinho. Então fácil demais. Então ali no SESI, quer dizer, eu fui um dos primeiros alunos daquela nova escola ali. Por pouquinho a gente... Por pouco mesmo que nós não se trombamos. Verdade. Porque essa diferença de idade não é tão grande assim. Não. Mas naquela época a gente começava a estudar com 7 anos. Né? Quer dizer, 5 anos, com 5 anos de diferença... Você tinha, quando eu comecei a estudar lá, você tinha 2 anos. Exatamente. Então eu saí de lá já para ir para o Caló. Você saiu e eu comecei a estudar lá. Não, mas eu demorei um bocadinho lá, eu só saí de lá para ir para o Caló na 6ª série. Né? Mas aí você, ali naquele ambiente, na escola, você lembra das professoras do SESI na época, não? Olha, eu sou difícil de guardar nomes, né? E quando a gente era jovem, criança também, mas algumas acabam me reconhecendo, assim... Marca, né? Por causa das atitudes, né? Ver o movimento, as coisas que a gente faz na cidade. Você lembra de mim? Foi sua professora, tal. Daí busca na memória e a gente acaba recordando. Porque como eu trabalho com comércio e indústria e muita participação nas entidades, muitas pessoas, né? A gente conhece uma infinidade de pessoas e depois você não consegue gravar, né? Marcar o nome. Eu até hoje tenho pessoas que encontram comigo e perguntam, e aí, teu pai, como é que tá, né? Eu falo, tá bem, né? Agora eu acredito que ele tá bem, né? Junto com o Nosso Senhor lá em cima, né? Então, vai a vida, né? Assim, de nome, eu não me recordo de nenhuma. Eu lembro que nós tínhamos a diretora, a dona Cristina, não é? Acho que ainda você pegou ela como diretora também, porque ela foi muitos anos diretora lá. Eu tive a dona Ivone, que foi Ivone Cavenago, que foi já falecida também, né, também muito tempo lá, lecionando lá na escola, no SESI. Tinha também a professora de artes, peguei a dona Zilda, viva até hoje, da igreja, da Guadalupe, que a gente frequenta. Provavelmente eu tive aula com ela também. Também. E tinha uma de inglês, que eu não me esqueço, porque eu aprontava muito, dona Juraci. Então, era uma professora de inglês. E tinha a secretária, que era a dona Ângela. Então, esses são os nomes que eu guardo. Não guardo o nome de todas também, não. Mas até hoje isso não foge. A diretora, a dona Cristina, a professora dona Ivone, a professora Zilda e a
a professora Juraci e a secretária Ângela. Então, essas 5 deu para guardar. O restante a gente realmente né, passa. O tempo a gente acaba não memorizando todas elas. Isso é bom de memória. Não, porque com todas elas tive história, vamos dizer assim. Certo. Aconteceu algo que chamou a atenção. É. Então, quando acontece isso, você consegue lembrar. Sim. Agora, lá na escola, né, no SESI ainda, antes de você sair do SESI, você fez até que ano lá? Até a 6ª série. Até a 6ª. É. Igual eu também. Isso. Na metade da 6ª série, eu fui para o Caló. E você Eu fui saí do SESI da 6ª série, fiz o 7º e a 8ª série no Esmeralda, lá na Vila Margarida. Ah, tá. E de lá eu fui fazer o colégio agrícola em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí, né, ficava assim, ficava a semana toda lá, né, era um colégio que você pousava, se alimentava tudo lá do estado, existe até hoje. Eu tive esses tempos atrás lá buscando uns documentos lá, porque depois de muitos anos eu fui fazer engenharia, daí eu precisei atualizar uns documentos e acabei indo lá, né? Continua funcionando, né? Só que infelizmente o que a gente vê das estruturas do governo por um todo, né, não evolui, né? Eles não atualizam, né, as estruturas físicas para atender melhor os alunos. Talvez isso seja também um dos pontos muito de desmotivador das crianças quererem irem para a escola, né? Então, você vai lá, por exemplo, dando um exemplo numa escola do SESI, falando só na área da educação, o capricho com a limpeza, com a organização, os eventos. Sempre reformando, sempre reformando. Passando uma tintinha, aquela coisa toda, para poder dar um aspecto de novo também. Exatamente. Né? E fazer com que, né, lógico, o conteúdo é muito mais importante, né? Mas precisa também da estrutura. Tanto é que todo ano é uma guerra para os pais querem, né, colocar os filhos lá, mas tem um limite. E também a entidade ela também tem um limite de atendimento, que por causa do recolhimento na folha de pagamento das indústrias, né? E vou falar uma coisa para você, Gera, quando, dando só um pulinho lá para frente, nós voltamos na nossa infância já. Quando eu tive a oportunidade de estar junto com o Paulo Scaff na Fiesp, foi feito um levantamento, depois das reformas do SESI atual, que o custo aluno do SESI está ali com o custo aluno do Estado. Ali, assim, pouquíssima diferença. E a arrecadação do sistema do SESI, como uma arrecadação do Estado, é muito diferente, né? O Estado recolhe muito mais. E você vê as diferenças na folha de pagamento do professor, na disciplina, né? No comportamento dos pais, certo? Porque lá é o seguinte, se o pai não der bola para o aluno não precisa estudar na escola. Né? Você não sei o quê. Então, lá as crianças ficam lá porque querem. É esse espírito que o poder público precisaria pegar e levar para as escolas públicas, né? Porque a única coisa que faz a gente crescer, evoluir como ser humano é o conhecimento. O conhecimento ninguém vai tirar, né, de ninguém. Então, você tem que motivar os jovens novamente a querer estar na escola, a querer aprender, porque é só dessa maneira que nós vamos evoluir, né? E quando eu saí do SESI, que eu fui lá para o Esmeralda, que eu passei 2 anos lá, era uma escola, o Esmeralda, fantástica na época, né? Assim, as escolas públicas antigamente, elas eram muito melhores do que hoje. Nossa, né? muito melhores. Muito melhores do que hoje. A gente não pode nem questionar, porque eu me lembro quando a gente era moleque lá, quem estudava em escola particular, tinha um refrão, viu, Everton? Tinha um refrão que falava assim, quem estuda em escola particular é porque o papai paga. Então você pagou, passou. Era isso. É isso aí. É um negócio. E como que inverteu essa situação, inverteu, né? A situação. Porque inverteu demais, né? A minha esposa é professora, a minha filha também é professora, então eu falo com conhecimento de causa no próprio diálogo do dia a dia que nós temos, né?
e comparando com tudo aquilo que eu vi e vivi dentro do sistema S da Fiesp, né? Então, e dá para fazer, falta, acho que, vontade de fazer, né? Eu tenho uma grande esperança nesse novo governo estadual, que parece ser uma pessoa técnica, que ela possa realmente levar para esse lado. Então, é uma expectativa. Expectativa gerada com esperança. Né? Com esperança. Isso é aquilo que nos move, é sempre a esperança. Eu sou corintiano, você imagina, né? Consegui trazer outro corintiano aqui, ó, já estou melhorando. Ô, Robson, aí, quer dizer, você foi para o Esmeralda lá, agora, antes de você voltar, de falar do Esmeralda ou do SESI, você era aquele aluno que era vamos dizer assim, primeiro da fila, você ficava no meio, você ficava lá no fundão? Como que era o Robson pequeno? O Robson, o estudante, né, ele sempre sentou nas carteiras do meio. Do meio. Por quê, né? O recado do meu pai era claro, né? Se brigar na escola, apanha em casa. Se apanhar na escola, apanha em casa. Se a professora reclamar, apanha em casa. Sabe? E eu vou falar para você, levei belas surras do meu pai. Verdade, apanhei, mas nenhuma foi injusta. Todas foram justas, porque... Você pegou algum trauma, alguma coisa de ter apanhado do pai, lá por causa que aprontou? Eu sabia, quando eu aprontava, eu sabia, vai sobrar, né? Mas você já tinha, né, aquela regra. Inclusive as professoras, quando eu não era dos mais ativos, mas quando você dava uma exagerada um pouco, a professora vinha com uma régua, filho. Então, pau no braço. Você lembrando isso daí, foi um fato interessante, que a dona Ivone, que eu falei com a Verago, e a gente estava na sala de aula e de repente ela estava explicando lá, veio a dona Ângela, que é a secretária, que não tinha celular, né? Então, na verdade, não tinha celular. E o que acontecia? Acontecia que a gente tinha que... as professoras, né? Elas atendiam o telefone lá na secretaria. Né? E era uma coisa assim, mais do que interessante. Né? Quando a gente atendia o telefone, e tocou o telefone, era para dona Ivone atender. Ela foi lá e falou: dona Ivone, tem uma ligação para lá na secretaria. Ela virou para todo mundo ali e falou assim: eu vou atender o telefone, eu não quero ouvir um pio. Mas parece que foi ela o pé para fora, uma fileira, parece que eles combinaram. Não foi combinado, é que um começou, os outros foram mesmo. Uma fileira, a fileira do canto, começou a fazer piu, piu, piu. Nossa. Rapaz, ela voltou, velho. Mas ela bateu em um por um dali. E o último, que era o chamado Oswaldo, ele falou assim: eu não fiz piu-piu. Aí você apanhou mais. Entendeu? Quer dizer, mas se a gente chegasse, você falou a verdade, se a gente chegasse em casa e tivesse aprontado na escola, tivesse brigado na escola, tivesse apanhado, apanhava em casa de novo. Com certeza. Isso quer dizer, eu não acredito que isso possa ter tido algum problema, acarretado algum problema com alguma criança daquela época. Era difícil alguém que foi educado dessa maneira virar bandido. Exatamente. Tanto é que você olha nas fotos antigas, a frente das casas, o muro, era baixinho, tudo baixinho, você pulava, né? Na nossa época de moleque e tal, você pulava, nem abria o portão, a mãe ficava brava. A mãe, aliás, era a grande protetora nossa, né? Porque ela escondia 90% do que a gente aprontava durante o dia para o pai que chegava à noite, cansado, né? E o que era a expectativa? É que o filho se esforçasse, estudasse e conseguisse um bom trabalho, né? Então, essa era a expectativa. Rapaz, eu tenho, assim, dentro de mim, uma admiração, um amor pelo meu pai até hoje. Tive a oportunidade que naquela época, assim, não era tanto, mas beijei ele muito no rosto, depois já de já estar adulto, né? Nós trabalhamos juntos de 86 a 2003 na nossa empresa, quando ele nos deixou. Então, nunca levei um nada, porque eu sabia que quando eu levava uma cintada é porque eu tinha merecido. E não vejo nada demais, a gente aprender, a gente a respeitar, né?
os avós. Então, sabe, o mundo foi mudando, foi girando para um lado que hoje existia o respeito, né? O respeito. E hoje não tem mais. É raro, vamos dizer assim. Não que não tenha, mas é raro Exatamente. ter esse respeito todo que as crianças prezavam, tinha antes pelos mais idosos, né? Porque hoje parece que não sumiu tudo isso. Mas, Robson, aí você estudou esse tempo todo no SESI, foi lá pro Esmeralda, vocês mudaram para lá, foi isso? Mudou, meu pai mudou para ver, porque na época a gente não tinha casa própria, né? Morava de aluguel. Sim. Então, conforme ia vencendo o aluguel, se dava certo, ficava ali, se não, mudava. Mas nós ficamos somente nesses 2 bairros e um período de 5 anos que o meu pai foi promovido para trabalhar em Bauru. E daí nós moramos durante 5 anos lá e eu fiz o ensino médio lá em Bauru. Lá em Bauru. Qual bairro lá? Aliás, minto, ensino médio não, ensino o colegial. O colegial, o ensino médio. Ensino médio mesmo. Antigamente a gente falava colegial, agora não, o ensino médio eu fiz no Colégio Agrícola em Santa Cruz. Lá era do 1º ao 5º ano, depois era primário e colegial. Como é que no SESI a gente estudava até a 8ª. E depois entrava no colegial, né, que eu estudei no Caló. No colegial, eu estudei no Caló, depois fui estudar também no colégio técnico aqui. Então, era 1º, 2º, 3º colegial que falava. Né? Então, o que eu estudei na época lá no Esmeralda foi como se fosse hoje até o 9º ano. Depois, quando eu fui para o ensino médio, que eu fui estudar. É o colegial, chamado 1º, 2º, 3º colegial. Exatamente. Tá. E aí, você quando era criança, né, vamos continuar na criança ainda. Você quando era criança, você pensava em ser o quê? Porque a gente sonha, né? Criança a gente sonha. Então, na verdade, sonha em ser... Você não sonhava ser empresário, você sonhava ser o quê? Eu sempre sonhei em trabalhar assim, ou no Exército ou na Polícia Militar. Ah, você queria ser militar? Eu tinha assim... E você vê, eu não fiz o tiro de guerra. Olha como o mundo, a loucura que é. Por eu estar estudando em Santa Cruz, o colégio lá era na área agrícola, e eu estava lá no período, né, de fazer o TG... eu fui fazer a inscrição e eu fui dispensado por estar morando na área rural. Porque eu morava de segunda a sábado lá no colégio, segunda a sexta, dependendo do período. Então era considerado minha moradia lá, eu acabei não fazendo. Mas eu tinha, assim, essa convicção, eu achava bonito, bacana, né? Que era uma pessoa responsável, que defendia e protegia a nossa comunidade. Eu sempre gostei. Eu tenho um tio que ele é militar aposentado, acho que é tenente-coronel, né, da reserva, o irmão mais novo do meu pai. E não sei se isso aí, porque quando ele vinha, ele trazia alguma coisa, uma lembrança relacionada a isso, então essa era o meu desejo que eu tinha, né? Uhum. Era interessante isso daí, né? Porque a gente acaba nunca... Eu sonhava, né? Eu sonhava em ser realmente locutor esportivo, né? O meu sonho de criança era isso, tá? Nunca sonhei em ser engenheiro, ser não sei o quê. Não, eu sonhava em ser locutor esportivo. E demorei para conseguir realizar esse meu sonho, né? Porque eu só fui realizar esse meu sonho quando eu tinha já quase 40 anos, né? Então, é bem diferente. Foi lá em 1997 que eu entrei para o rádio. Quer dizer, eu já estava com quase 40 anos. É uma loucura o negócio dele. A Mas vida nossa, né? Muda tudo, né? Muda tudo, a toda hora, todo momento. Deixa eu falar com o povo aqui. Povo, ó, tem o Claudinei Pinto está aqui, está assistindo a gente. A Ivanete Souza também está aqui, a Yara Lima também está aqui, dando boa noite, que bacana. Vocês que estão vendo aqui, estou vendo que tem bastante gente nos assistindo, vou pedir para vocês, entra aqui, faz pergunta para o Robson, né? Não tem problema, ele responde também, viu? Ou dá só o seu boa noite, não tem problema. Ou até mesmo, né? Falando aqui para a esposa do... Como é que é o nome da sua esposa? Márcia. Dona Márcia, por favor, pode participar aqui, quer que ele conte uma história interessante? Põe aqui, conta essa história que nós vivemos juntos, fica legal, viu, dona Márcia? Os filhos também, né? Pode participar aqui, mandar alô, mandar abraço, pode contar uma história, começo da história e ele termina a história, porque vocês devem ter muitas histórias juntos
Isso que é o mais bonito pra gente aqui. A gente quer que vocês participem com a gente aqui, que é legal. Tá bom? Ô Robson, aí é claro, você queria ser militar, não deu certo, mas eu não sei, porque o seu pai tinha um bar. Depois, um bar de bocha. Aí saiu do bar aqui. Aonde foi mudar? Ele mudou e fez o bar de bocha lá também? Não, aí ele foi trabalhar de vender laje com o Zé Nelson na Uribrock. Ele fechou completamente o bar, diferente. Completamente. O meu pai, ele foi, né, radialista, apresentava, cantor, dupla sertaneja, tem umas aqui na fotos, Rádio Clube de Ourique também? Rádio Clube, Olha no só. circo da vida. Meu pai adorava, ele fazia... Eu tinha, rapaz, até esquecido uma pessoa... Eu encontrei lá no TG, lá no movimento aí que o pessoal está fazendo para... sobre as eleições, né? O seu João, você lembra do teu pai que ele fazia, declamava, falei, meu Deus, né? Falei, meu pai, eu falei, rapaz, olha, eu não lembro. Ele falou, não, ele falava lá da Índia, falava no tal de Dorinho, não sei o quê. Eu falei, rapaz, verdade. Meu pai não tinha uma festa que ele não fazia acho que é declamação mesmo que fala, né? Ele lia um tipo de um poema, alguma coisa. Ele é meio cantarolando, assim, sabe? Um negócio muito bonito, né? E era legal. Só que, assim, eu até tenho uma certa facilidade, né, de falar. Às vezes eu tenho até que me segurar um pouco, que eu acredito que eu devo ter dado essa facilidade de falar dele, né? Mas eu nunca, assim... fui para esse lado, sabe? Era isso. Depois do ensino médio, que eu me formei em técnico agrícola, eu fui procurar alguns empregos, não achei. Através do meu pai, de um amigo do meu pai, apareceu uma oportunidade de uma empresa, e eu fui trabalhar e fazer na época aqui em Jacarezinho, eu tinha que fazer vestibular para fazer educação física. E eu peguei, fui lá, fiz o vestibular, tudo. Fiquei, acho que em terceiro, quarto, esperando vaga, só que aí comecei a trabalhar na empresa e não dava o horário para poder estudar. Aí o meu pai falou, agora não dá, né? Você já está grandão, você trabalha, ganha teu dinheiro, né? Vamos e daí caminhar, você vai, né? Caminhar e ajudar a comprar um pouco de feijão e arroz aqui em casa, sabe? Então, essas coisas fazem com que o ser humano cresça, né? Dê valor à vida. Se tudo cai na mão, você não sabe nem dizer o valor das coisas. É uma pessoa normal, que a gente costuma falar, né, gente? É uma pessoa normal, uma pessoa do povo. Veio lá da Vila Perino, como eu também saí lá da Vila Perino, nasci lá, eu nasci na Rua Barão do Rio Branco, né? Então, bem ali, né? Pertinho da Domingos Perino. Por isso eu falei, a gente quase que vira amigo. Se fosse um pouquinho mais do novo eu, ou mais velho você. Com certeza. Né? Nessa toada toda aí. Mas... né, o Robson contando justamente a história dele, mostra. Por isso que às vezes eu volto junto com as pessoas que estão contando as histórias aqui. Né? Porque a minha história mistura com a sua também, né, de uma certa maneira. Depois eu fui embora para São Paulo. Cidade, estudando na mesma escola. Né? Olha só, depois eu fui embora para São Paulo, fiquei 20 anos fora, voltei e tal. Mas tudo caminha. E a gente acabou se encontrando depois de quanto tempo, vamos dizer assim, ficamos conhecendo. Né? Nos conhecendo depois de muito tempo. Quer dizer, nós não nos conhecemos lá na infância, mas acabou. E talvez não nos conhecemos mais a fundo antes, porque eu fui embora para São Paulo, passei 20 anos fora. Então tem esse detalhe também, né? Que é muito interessante. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. Maurício Nambu, dando parabéns aqui. Obrigado, viu, Maurício? O Sebastião Duarte está aqui também, dando boa noite. Obrigado pela participação de vocês aí. E vão espalhando no nosso Facebook aí, vão compartilhando, que é sempre legal. Lembrando que hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui no Facebook, porque o YouTube aprontou com a gente lá, né? Simplesmente tem isso. O YouTube apronta com a gente tem que ficar, né, nessa situação. Vamos ver se até a semana que vem a gente resolve essa situação aí do YouTube, porque é desagradável, né? A gente sempre está acostumado já no YouTube, né? E aí vem e faz no Face. É muito triste isso pra gente. Mas vamos lá, pessoal, vamos ajudando aí, vamos fazendo pergunta aqui pro Robson, que é sempre interessante. Ô, Robson,
Aí, é claro, você começou já a trabalhar, começou, né, fazendo isso aí. Diga uma coisa, dali até você conhecer a dona Márcia, demorou muito tempo ou não? Olha, quando eu comecei a trabalhar, numa empresa lá, por coincidência, a irmã dela trabalhava lá. Ah, tá. Aí eu conheci a irmã dela, a gente fez amizade e tal. Ela tinha um namorado que inclusive casou com ele. E eu brincava com ela, né? Você não tem nenhuma irmã lá, né, para me apresentar. E foi onde ela me apresentou a Márcia, né? Isso aí foi em 85, por aí, né? E que a Você gente trabalhava se conheceu. onde? Na época, na indústria de óleo Zilo. Ah, famosa, Zilo. Trabalhei lá 2 anos e meio. Aí nesse período eu conheci, a gente namorava tal, né? Fica assim, foi um namoro. Naquela época você fixava mais, né, com a pessoa, né? Parece que você se gostavam e permaneciam juntos. Parece que tinha um amor maior. Hoje nada dura muito tempo, né? Os relacionamentos, né? Assim, eu falo pelo o pouco que a gente vê, acompanha aí. Foi a cunhada que apresentou ela para você. A minha cunhada Apresentou que assim o quê? Apresentou numa festa? Não, apresentou... lá na Rua dos Terríveis. Ah, lá no famoso Lá Terríveis. era o point nosso, Sim, né? Andar, sim. passar de moto ou de carro lá. Uhum. E ela levou a irmã dela junto com o namorado lá e eu parei lá de moto. Você tinha uma ela- moto? eu tinha uma CB400 na Olha época. que beleza, né? Tinha um pacotão assim para pagar de parcela, mas comprei. E saímos passear de moto, mas fica meio acanhado e tal. Sei lá, acho que andei umas 2 horas de moto com ela. Aí a hora que eu fui deixar, a irmã dela perguntou, e daí? Ela falou, tô com dor na bunda, 2 horas andando de moto. E foi ali, depois, aí a gente começou a se conversar, né? Porque aquela época era o telefone fixo de casa só, né? Sim. E eles tinham telefone, a gente também. E a gente conversava por telefone. Olha que e coisa combinava. interessante você falou. Eles tinham telefone, nós também. Era raro quem tinha telefone. Quem tinha telefone é porque tinha dinheiro, hein? Mas olha, você sabe que eu vou falar para você, foi um tempo ainda que não era muito assim, porque meu pai era vendedor de laje, né? E deve ter comprado naqueles planos da Telesp, Sim, na deve ter época, pego né? uma fila danada, com aquela coisa certeza. toda. E foi pagando. E saía, né? E aquilo, depois, quando a pessoa queria, ela vendia. Vendia, Teve um período. E era caro para vender. Teve um período que tinha pessoas que alugavam o telefone. Sim, é verdade. E o meu pai e também o meu sogro na época foi nessa base. E Tem gente que comprava telefones, né? Comprava os telefones para realmente fazer esse tipo de negócio, alugar. Olha que coisa de maluco, né? Uma coisa de maluco. Quando eu comprei o meu primeiro celular, aquele tijolão, eu tenho guardado até hoje lá, que foi uma situação também inusitada lá na empresa. O meu irmão falou, então um negócio de celular, vamos lá ver o que é, não sei o quê. Fizemos a inscrição e de repente saiu. Comprou o aparelho, pagava, né, uma nota na época, e você não fazia nada, só tinha um quadradinho verde, né? Você lembra? Lembro, eu te ligava daquilo, era telefone mesmo. Mesmo, Hã? E durava no máximo 2 horas fora da bateria, né? Nossa senhora, era triste aquele negócio lá. E Mas, para rapaz, ligar era triste, né? Tinha gente que não conseguia ligar para você, né? exatamente. Celular não, celular é caro. É caro. Ali Nossa, é caro. exatamente. Não A dá. pessoa não ligava, não. E foi assim, esses momentos. E a gente namorou bastante tempo. Daí meu pai, ele trabalhando lá na empresa de vendedor, tinha o concunhado dele também trabalhava lá de vendedor. E eles conheceram uma pessoa que fazia toldo aqui em Ourinhos, foram lá e o cara ofertou para eles irem trabalhar de vendedor de toldo. Aí foram os dois de uma vez. Aí foram lá, ficaram uns 6 meses, 7 meses trabalhando com a pessoa e resolveram montar a empresa deles. Aí foram para São Paulo, conheceram um fabricante de toldo bem antigo
e compraram as coisas e vieram e começaram. É aqui em Ourinhos que eles foram? Aqui em Ourinhos. Não, aqui em Não, Ourinhos. aqui em Ourinhos eles trabalharam numa empresa que vendia todo. Depois, Mas era aqui, essa era aqui empresa de era Ourinhos, daqui. Era daqui. É. Naquela época tinha umas 3 empresas de todo aqui. Ah, já tinha? Já tinha. Já tinha É. esse... Olha, 3 já Já. é bom, né? E Ourinhos levava tudo para o Paraná, para o Mato Grosso todo. Eu fui fazer a instalação de todo no Paraguai, para você ter ideia. Verdade. Com uma Kombi 73, Meu que você Deus tinha que do céu. ficar, né? Mexendo no volante para lá e para cá para ela ficar reto na pista. Aquilo não tinha como o cara dormir, porque ou você ficava só aqui, né? Mexendo no volante, acho que folga, né? No eixo lá, não sei o que era. E ia lá, rapaz, chegava, ficava a semana toda instalando todo lá, pegava o dinheiro da turma e vinha embora. Aí chegava aqui, tinha pedido de novo, fabricava. E a gente ia. Eu devo ter ido umas 2, 3 vezes, meu irmão Não, mas também. você adiantou muito lá, nós já estamos lá no Todos. Vamos Então, voltar um pouco. daí, olha pra você ver, é que você falou da minha esposa. Não, sim, mas aí eu tô querendo continuar É. aqui, porque vocês namoraram, Aí, tá o que namorando, que não é. casou ainda, né? O que aconteceu? Meu pai, quando abriu a empresa, ela tinha saído do trabalho dela e falou para meu pai falou, vai lá, vamos ver se você sabe fazer alguma coisa. E como ela tinha um pouco de experiência, contratou ela. Daí que não tinha mais jeito mesmo, né? Aí a coisa acabou indo e nós nos demos muito bem. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter casado com a Márcia. Que Ela, beleza, que declaração de Cara, amor, hein, Márcia? Que coisa, hein? Tá vendo? Isso é gostoso, hein? o que ela me deu de força e me apoiou em tantos momentos de decisões na vida foram muito grandes, né? Então é uma coisa assim, uma pessoa que eu acertei na mosca. Que bom, hein? Que bom. E diga uma coisa, bom, tá lá, namorou quanto tempo antes de casar? 7 anos. 7 anos, você enrolou a dona Márcia, 7 anos. 7 anos. Isso foi namorando ali mesmo. E namorando firme. A gente dava umas briguinhas de vez em quando, mas Mas faz ficamos parte, né? mais de 95% do tempo junto, né? Mas Nesse faz- período. Se não tivesse uma brigazinha, Não tinha né? graça. Como é que você ia fazer as pazes, né? Daí a gente casou, mas assim, foi bastante tempo mesmo para. Que bacana, 7 Porque anos. eu queria ter um lugar para morar, né? Você vê, eu casei, eu tinha troquei minha moto num terreno para começar a fazer uma casinha, comprei um consórcio habitacional, dei sorte que saiu no começo, mas eu casei e morei 6 meses junto com meus pais ainda. Ah, é? Né? Olha só. Até a casa ficar assim quase pronta, né? Quer Semi-pronta. dizer, 7 anos namorando. E aí você ainda não tinha conseguido construir a casa. Construí a casa, exatamente. Precisou casar e ainda foi morar com o pai. Mais 6 meses com meu pai para poder dar a ficar possível, né, de se mudar na casa, né? Então, daí ela estava grávida, né? Veio o primeiro filho e tal. E logo depois ela já gostaria de ter mais um filho. Eu falei, vamos embora, né? Vamos lá. Aí chegou, demos assim, entre aspas, né? Todo mundo quer ter um casal, sei lá, quer, né? Uhum. Apesar E deu que essa tem sorte, vamos dizer assim. uma infinidade de gente que eu conheço tem, né? E acabou vindo um menino, uma menina. Aí eu falei, vamos encerrar a fábrica. Eu fui lá e passei a faca, né? Ah, ainda bem que foi você. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Quer dizer, você foi, né? E o casamento, como é que foi o casamento? Foi o casamentão do ano? Como é que foi? Eu não estava aqui quando você casou. O meu pai, na quanto época... tempo você falou que tá junto com ela? Casado? Casado, nós já estamos com 29 anos. 29, quer dizer, mais 7. Mais 7, 35. Jesus amado. Mas como é que foi então esse casamento aí? Então, nesse meio tempo aí, o meu pai aceitou o convite do pessoal lá do Oriense e se candidatou a presidente do Oriense e ganhou. Ah, ele foi E aí presidente do o Oriense casamento foi lá no Oriense com uma banda, acho que foi o JA e tal, né? E foi muito legal, muito bonito o casamento, só que deu uma chuva no dia, rapaz. Ah, é? Deu uma chuva no dia, legal mesmo, né? Mas na hora que foi para começar o casamento, parou a chuva. Ah, Enquanto eu estava me arrumando, ela se arrumando, caindo água.
A hora que deu a hora de ir para a igreja, parou a chuva. Casaram onde? Qual a igreja? Lá na Pio 10, na Vila Margarida. Pio 10. Agora lá é matriz, né? Se eu não me engano. Parece que... porque agora tem isso, né? Parece que tem a catedral, é, a Guadalupe também é matriz de uma região. É. A São Pio X é matriz de outra região, a Santo Antônio é matriz de outra região e assim por diante. Padre Bruno que casou a gente. Ah, grande Padre Bruno. Foi legal lá. Rapaz, dá uma tremedeira na hora. Ah, é? Caramba, não sei que se abaixa alguma coisa lá, mas deu uma tremedeira na hora. Baixou a pressão? Foi? Provavelmente. Você não tinha comido bem, estava ansioso. Sei lá, sei que foi meio... Mas nós estávamos de mãos dadas, né? Quantos anos você tinha naquela época, quando você casou? 27. 27 anos. 26, 27 anos. Olha só. Mas foi assim, tudo de muito bom, tudo trabalhado e conquistado, né? Dentro das possibilidades da gente, mas assim, é uma vida feliz, né? Não tem assim uma reclamação, arrependimento de nada. Eu acho que foi... Eu sou muito grato, gostaria de ficar muito mais décadas aqui no nosso mundo, né? Uhum. Mas até o momento eu sou muito feliz porque eu consegui realizar muitas coisas, né? Não em termos, falar só em termos materiais, não, mas em termos de realizações pessoais, de coisas que eu pude fazer, da família que eu construí, né? Da empresa que a gente tem, dos trabalhos sociais aí, voluntários que eu participo, assim, eu só tenho alegria, né? A única coisa, eu me decepcionei um pouquinho com política, mas é normal, a gente tem que Mas quem que aceitar, não decepcionou com política, né? E principalmente porque eu fui candidato algumas vezes e tal, mas faz parte da vida. Eu queria ter uma oportunidade de realizar, acreditava que através da política eu poderia realizar, mas acabei realizando muitas coisas, né? Principalmente para a nossa cidade, mas também fiz muitas coisas para cidades aqui em volta, escolas do SESI, do SENAI, saída do zero, e que estavam dentro da minha área de atuação e onde eu pude influenciar. Até nessa nossa escola do SENAC aí também maravilhosa, a gente colaborou também, né? O Fred é o principal baluarte ali, mas ele teve nós, né? Eu, Diógenes, como pessoas que tiveram sempre apoiando quando precisou de gestão política em cima para conseguir aprovação, quando precisou levar a prefeita lá para poder firmar o compromisso, nós sempre estivemos junto com ele nesse momento, né? Então, é uma coisa que deixa nós felizes, porque nós estamos oferecendo conhecimento para as pessoas, né? E a maioria dos cursos, mais de 80%, tudo em gratuidade. Então, essa realização me deixa muito feliz. E na minha vida também, porque não tenho briga com meus filhos, não tenho nada, sabe? Assim, falar assim, tem atrito. Não digo assim com os filhos. Você teve, vamos dizer assim, quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos. 4. Né? Eu sou o mais velho, você, depois é o Emerson, aí o Jefferson e o último, o Harrison, né? Foi a raspa do tacho, depois de 10 anos. O segundo e o mais novo eu não conheço. Eles trabalharam um período com nós lá na empresa, depois resolveram trabalhar por outro lado, né? E foram. O irmão, depois de mim, o Emerson, né? Ele já é mais tranquilão. O Harrison montou uma empresa aí de fazer roupa para pet. Ah, é? Roupa, esporte fino e até hospitalar. É daqui de Ourinhos? É daqui de Ourinhos. Olha só. Chama Kildo, o nome da loja dele. E está indo muito bem. Junto com a esposa, trabalha bastante, porque não tem outra maneira, né, Gerard? Tem que se virar, trabalho, né? Tem que né? trabalhar. Tem que se virar. Não tem como, né? Não tem como. Eu só conheço o Jefferson, né? Que está lá com você. O Jefferson atua junto comigo lá. Nós estamos juntos desde o começo. Voltando lá, o meu pai e meu tio montaram a empresa, passaram um período junto, aí não estava dando certo. Eles iam parar e nesse período o Jefferson já trabalhava lá. Eu tinha saído da empresa que eu estava trabalhando. E nós resolvemos ir para São Paulo na mesma empresa que o meu pai e meu tio tinham ido há anos atrás.
e entender um pouco, né, como é que fabricava esse tal do toldo. E fomos lá. Mas já aprendendo, fabricava aqui cara, ou não? Era só revenda não, aqui? Já fabricava. Já fabricava. Aonde era essa fábrica no começo aí? No começo, lá na José Felipe do Amaral. Ah, ali na esquina da Jacinto Sá. Isso, tá. ali mesmo, na esquina do Sinaleiro. O meu pai ficou lá de 86 até 2001, quando nós construímos uma parte do prédio lá, só construímos uma parte da oficina. E depois, em 2007, nós terminamos o escritório, daí a gente mudou toda a fábrica para lá. Você vê, lá também, a gente construiu aquele prédio lá através de um consórcio habitacional. Também? E saiu no mesmo período, na faixa de umas 30 parcelas pagas, igual aconteceu na minha casa. Saiu lá também. E foi onde nós terminamos e mudamos para lá, né? E demos uma achada, nós saímos na rodovia procurar terreno, vai para cá, vimos lá, falamos, mas isso aqui é uma praça, tem uma placa de vendas. Eu falei, deve ser alguma coisa, vamos ver o que é. E estava vendendo mesmo. E a pessoa precisar... É porque é um bico ali, né? Onde Sim, é a empresa sim. nossa, é um triângulo, que dá a Sim. impressão que parece que é uma praça. Ah, parecia, mas não era praça. Não era. E a gente gostou, dá bastante visual, né, para a rodovia, né, para aparecer o nome da Para empresa. quem chega principalmente vindo de São Exatamente. Paulo, né? E estamos lá, né, graças a Deus até hoje, passando por um monte de turbulências aí, mas todo mundo firmes, passa, né? Todo mundo. Aí Não falar que quem não sofreu um pouco na vida não tem... Não tem graça também, né? exatamente, É tudo sofrido mesmo, que é o suor que faz com que você dê, né, essa credibilidade que tem, que cresce, aquela coisa toda, que é importante para tudo isso, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui, que você falou da dona Márcia, que namorou 7 anos, que casou, aí veio o primeiro filho. O Michael. E aí? E, rapaz do céu, no começo era complicado, hein, Gera? É? Porque qualquer coisinha, qualquer dorzinha, corria para Santa Casa, né? Naquela época não tinha UPA, né? A gente corria para Santa Casa, remédio, direto, um cuidado excessivo, né? E criança, moleque, carteiro, vivia e mexia, aprontava alguma coisa. E foi assim, muito bom logo depois, né? 2 anos depois já veio a Michele. Com a Michele já foi mais tranquila, já sabia todos os caminhos, né? Tá. As dorzinhas. A diferença de idade dos dois? 2 anos. 2 anos. E a Márcia queria ter os filhos novos, ela nova, né? Para poder curtir mais para frente. E achei normal, né? E deu tudo certo, né? Graças a Deus, né? Então, antes de você falar para mim a profissão deles, deixa eu ver aqui no YouTube do Júnior, né, o Everton? No YouTube do Laperuta Júnior também está transmitindo, né? Então, e algumas pessoas estão aqui também. Então, a Valéria Migliari está aqui, ela falou: estou em Santa Cruz junto com Orlando Tiesse. Sim, conhece? Orlando, estudamos junto, fizemos colégio agrícola junto. Lá, então tá aqui. Super legal. Um rapaz, assim, tem uma tremenda admiração por ele. Rapaz batalhador, viu? Legal. Faz muito tempo que a gente não se vê, mas eu conheço ele. Nós estudamos junto 3 anos. Que bacana. Orlando, se tiver história para contar aí do... Pelo amor de Deus, não conta não. Vai contar Conta, que conta sim, Orlando. Manda aqui para nós aqui. Conta um pedacinho que aí ele conta o resto. Vai fazer ele lembrar das coisas aqui, viu, Orlando? Isso é muito legal. A Valéria falou assim: lembrei da sua formatura. O que aconteceu na formatura dele? Fala aí, o que aconteceu na tua formatura? Foi tudo normal? Na minha formatura. Aqui, ó, ela falou, ó. Lembrei da sua formatura. Rapaz. Ele não está lembrado, Valéria. Conta aqui um Lá trechinho. Conta um trecho aqui, Valéria. Pra gente Foi lá saber. no Colégio Agrícola, acho, de Santa Cruz, ela deve estar falando dessa formatura, né? Eu não me lembro, assim, de... Não, quando a gente esquece, assim, é porque tem alguma coisa. Valéria, conta aqui pra nós, né, Everton? Conta aqui pra nós. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Álvaro Fernando Saraiva, ó, o Nandão aqui, falando que foi uma boa noite, uma bela escolha trazê-lo aqui. Obrigado. Ai, que bacana, Nandão. Um grande abraço para você. O Nandão não perde, eu já trouxe o Nandão aqui. Né? Não perde uma pra gente aqui, tá sempre aqui com a gente também, viu? Obrigado, Nandão. Um grande abraço para você. A Valéria falou assim: lembro de lá.
Olha do aqui. Colégio Agrícola. O Orlando olha que ela tá falando aqui, diz que o Orlando teve um AVC. Meu Deus. E como é que ele tá, Valéria? Mas aí falou, mas está bem, né? Puxa vida. Tá bem. Aí ela deu risada aqui, o mais alto da turma, você. Isso aí. Tá vendo? Difícil onde eu não pego esse título, viu? Grandão, né? Você é grandão, que negócio todo, que bacana, hein? Legal. Mas, olha, gente, quer contar mais história aqui? Pô, conta aqui as histórias, Valéria. Não fica acanhada, não. Pode contar. Naquele tempo lá ele não conhecia a Dona Márcia ainda. Então pode contar que não tem problema. A Dona Márcia vai entender, não tem problema, viu? Pode ficar tranquilo aí. Mas que bacana, eu acho legal quando as pessoas têm essa participação. Tanto você que está vendo aqui no YouTube do Lapeluta Júnior, quanto no Facebook do Passando a Régua, podem e devem participar, né, do nosso programa aqui de hoje, recebendo o Robson Martucci, empresário de sucesso, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos, né, que tem uma história belíssima que não acabou ainda não. A gente vai contar mais aqui, calma. Ele está tomando um gole de água aqui só para poder molhar o bico para continuar contando para a gente a história. Enquanto eles não passam as histórias aqui, o Robson, então veio o Michael. O Michael, Michael. E aí, quando nasceu o primeiro filho, como é que foi essa... O Michael tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 28. 28 anos. Já está casado ou não? Não, ainda não. Ele está, se tudo der certo, terminando agora a faculdade de Engenharia Mecânica na Federal de Ponta Grossa. Que beleza. Né? Deve já, se tudo der certo, começar já a trabalhar em dezembro, né? Diplomando lá, ele já vai começar a trabalhar, já tem alguma coisa encaminhada lá nesse mesmo? sentido. Então tem, ele está com uma conversação com uma empresa, né? Mas não vai ficar por aqui, parece que vai ser meio para longe, né? Entendi. Ele, assim, quando era menino também, chegou a dar algum trabalho para você? Ou você foi na rédea curta também, rapaz, como seu pai fez com você? Eu só tive um episódio que com eles, assim, já imagina, os irmãos toda hora, né? Sempre provocando, brigando um com o outro. Só uma vez que eu perdi muita paciência, acabei dando uma cintada em cada um, mas foi uma única vez, eles já estavam ali na faixa, acho que de uns 7 anos, ela uns 5, alguma coisa por aí. Foi bravo o negócio. Mas foi a única vez, nunca mais, porque eu estava dormindo num sábado e eles lá, brigando, fazendo barulho e tal. E você querendo descansar um pouquinho? Dormir. Aí a Márcia, teu pai está dormindo, não sei o quê, papapá. Aí eu levantei meio bravo, mas foi a única vez, assim, olha, as histórias que eu tenho com os meus filhos, meu filho é corintiano igual eu, né? A gente se aproximou muito pelo fato do time, né? Nós fomos várias a família vezes. toda é corintiana, né? O seu irmão também é corintiano, o Jefferson, os outros dois também são? Também. Tudo corintiano. Seu pai também era? Meu pai também. Isso influência aí. do Tá meu no, pai, né? tá no sangue isso aí nasce, né? Corintiano você sabe que nasce. Sim, já nasce. E só histórias boas. A gente foi N vezes assistir o jogo do Corinthians, ia aqui perto, Londrina, Marília, São Paulo, Arena, nós fomos várias vezes, né? Então, e aí ele começou a fazer engenharia e eu tinha vontade de fazer um curso superior também. E não sabia ainda o que eu queria fazer. Eu falei, eu vou fazer engenharia também. E comecei a fazer engenharia de produção aqui na Estácio e me formei. Lá teve alguns BO, negócio de greve, ele teve um problema de saúde também, atrapalhou um pouco, ele atrasou uns 2 anos de formação aí por essas questões, né? E alguma, né, tem algum desleixo aí pro meio também, né? Sim. Mas estamos assim, bem tranquilo, nós conversamos bastante, temos assim uma abertura muito tranquila, né? Existe respeito e ao mesmo tempo a cumplicidade, né? Achei até mais do que, não sei se pode existir do que pai e filho, assim, mas você tem uma afinidade que tem muitos assuntos, muitas coisas que nós temos facilidade de conversar. Com a minha filha também é a mesma coisa, eu tenho uma facilidade
da gente sentar e conversar e discutir as coisas. Ela do também foi uma mundo, boa da vida. aluna, como é que ela tá Também, ela se formou os dois estudaram no Polis, né? A minha cunhada, que é a irmã da Márcia, que me apresentou, né? Também era professora e induziu, né, entre aspas, para eu levar meus filhos para estudar lá no Polis e tal. E a gente fez um baita sacrifício na época, escola particular. Eu não tinha essa visão, né? Para mim, ia para a escola normal, tradicional aí. Não, vai ser bom, vai ser bom. Eu peguei, a gente sacrificou e formou eles lá. E aí ela quis ser professora, ela fez vestibular ali na Unesp de Assis, passou, se formou. Ela se formou, pegou o diploma em fevereiro ou março, e em abril já começou a trabalhar. Desse ano? Não, em 2018. 18. E ela já trabalha, hoje ela dá aula em 3 escolas, né? Dá no estado, dá na prefeitura e dá aula numa escola particular. Aqui em Ourinhos mesmo? Aqui em Ourinhos. Trabalha muito, a menina super esforçada, né? Não é igual o pai, ela já é mais meio munheca, ela é duro de tirar dinheiro da mão dela. É? Eu já sou meio um pouco mão aberta, né? Mas ela tem os sonhos dela, assim, uma pessoa que me impressiona bastante por causa dos objetivos dela. E ela persegue os objetivos e tem um assunto para conversar sobre tudo. Ela ainda mora lá com você ou já casou? Não, já mora, né? Tá com um menino agora aí, parece que estão firmes. Ah, né? tá namorando aí. Tá namorando. E a expectativa minha, assim, eu quero que eles sejam felizes. Não adianta eu querer impor nada, isso tem que ser pela vontade. E né? não adianta de querer impor, né? Não resolve de querer impor. Não adianta. Então, Você tem que conquistar, tentar vender o seu peixe, mas também aceitar o peixe do outro, né? E dessa maneira que nós nos damos muito bem. e o genro, você falou que é um bom menino, quer dizer? Bom menino. Que time ele torce? Não tem, ele é cubano, né? Veio que naquela época e a família ficou. Mas não tem torcida, não tem. Se tem algum, ele não fala lá em casa, pai, né? eu acho que ele é palmeirense então, hein? Já dificultou o meu apoio no casamento. Tá, não, porque tem muito disso, né? Quando não fala, né? Fica nesse negócio, não sei e tal. Eu mesmo, quando conheci a minha esposa, a Vils, sabia que ela era palmeirense, porque logo de cara ela falou assim, a hora que eu me apresentei e falei que era o Gera Laperuta, ela falou, não, você que fala do meu Palmeiras? Eu falei, ferrou. Ferrou. Aí, que time você torce? Eu falei, eu não torço pra time nenhum. Então, vai assim. E como é que chama o rapaz? Daniel. Daniel. Eu sei, não estou achando que você é palmeirense, Daniel. Olha só o que você vai fazer com o teu sogro. No churrasco de domingo lá em casa. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Gente, deixa eu ver aqui. Tem bastante gente aqui no YouTube, mas vocês precisam contar mais história aqui. Cadê a dona Márcia? A dona Márcia não está vendo a gente? Então, eu não sei se ela está dando aula. A minha filha está dando aula. O meu filho está em Ponta Grossa, Está estudando. Também não tem jeito, né? Eu acho que ela tá dando aula. Tá certo. Não, mas é sempre bom aqui, né? Tem que ver ali como é que as coisas fluem. Nós estamos aqui já indo para a primeira hora, vamos dizer assim, teoricamente falando, nós estamos perto do final da sua história que a gente está contando aqui. Mas vamos voltar, agora vamos continuar a história. O menino está lá em Ponta Grossa, a menina está aqui, já é uma professora, está prestes aí a começar o preparativo para o casamento, aquela coisa toda. E aí, como é que fica o casal? Como é que vocês estão? Por enquanto ela está lá morando com vocês. Mas como é que fica ali essa parte? Você já pensou nisso, né? Então, Gera, só dar um lembrete, o meu filho tem uma namorada também, a Letícia, uma pessoa muito bacana, ele já namora ela também há muitos anos, né? Tá só esperando se formar para ela laçar ele, né? Oficializar a coisa. E eles se dão muito bem também, né? E tá toda hora junto com a gente. Assim, parece que nós tivemos sorte de não arrumar rolo, né? E nada forçado, né? Eu não fico cobrando, nem exigindo nada. Eu não quero fulano aqui ou ciclano aqui. Não tem nada. Você gosta?
para mim é o que basta. Tá feliz? Se você gosta e está feliz, eu vou respeitar e vou tratar com todo carinho. Né? E a gente gosta bastante deles também. Né? Então, daí gera, o que acontece? Começa a dar um vazio. Né? Essa época da pandemia aí, a nossa atividade econômica foi muito bem. Tem gente que, infelizmente, a situação complicou. Para nós foi muito bom. E eu acabei fazendo uma reforma no fundo da minha casa, melhorar o ambiente para receber os amigos, a família, né? Ficar um pouco mais confortável. E esses dias eu estava falando para minha esposa, amor, daquela porta para cá, tá bom demais para nós não precisa mais daquela outra parte lá. Eu até falei para minha filha, é porque ela está guardando dinheiro, que ela quer comprar um terreno, né, para construir. Eu falei, filho, acho que nós vamos fazer um negócio aí, eu vou vender esse pedaço para você. Vou arrendar isso aqui. Então, começa a ficar assim... antes é aquele tumulto, né? Além de nós 4, vinha os namorado, tal, movimento. De repente, a casa começa a ficar silenciosa. E aí, como minha filha também trabalha bastante... Ela trabalha à noite, daí quando não está trabalhando vai para academia, depois vai para casa do namorado. Eu e a Márcia estamos assim, sozinhos, vamos dizer. Sozinho, né? dó. Você acaba... Você vai, puxa vida, nem para brigar direito não dá, porque está só você e ela ali, né? Vai brigar, ninguém vai ver. Não vai ter jeito de brigar. E começa a dar assim uma certa tristeza, né? Porque as coisas têm que se caminhar, né? Os filhos têm que casar, têm que construir família, mas não é muito gostoso isso não, viu? Diga uma coisa, da parte já profissional, que negócio, de onde surgiu, lógico, seu pai que começou, você já falou, seu pai e seu tio que começaram com um negócio de todos, mas de onde surgiu esse nome Paraty? É da cidade lá mesmo ou não? Nada a ver da com folhinha de calendário. Eles montaram a empresa com o nome de Todos Acapulco. E apareceu um cara lá de São Paulo, falou, não, esse nome já tem dono. Aí estava no mês, né, que era a cidade histórica do Brasil que estava na folhinha, era Paraty. Aí meu pai, né, radialista, sempre que... Todos Paraty. Aí ele começou. E foram lá e mudaram o nome. Engraçado que na mesma época... Mas aí ele pesquisou se não tinha nada, né? Vamos lá. Na mesma época, tinha uma empresa também que montou de toldo em São Paulo, de uns japonês, chamado Todos Paraty, mas com Y. E a nossa era com I. Só que... Dava a mesma coisa. Mas só que nem eles reclamaram e nem meu pai também. E foi embora. E tocou o barco. E depois nós ficamos amigos desse pessoal lá. Quando liga para a gente de região próxima deles, a gente passa o endereço deles. Quando acontece algum inverso, eles passam para nós aqui também. E de boa, sabe? Não houve... O outro não, o outro ficou bravo. Eu acho que é importante ter marca, mas ela não é fundamental, porque você vê hoje, antigamente poderia ser até mais fundamental do que hoje. Lógico que fora a nossa empresa tem mais umas 20 aqui em Ourinhos, por baixo. De todos? Nossa, eu conheço 3. Então, aqui às vezes as pessoas moram aqui, mas atuam em outras áreas, né? E nós tivemos uma divulgação muito grande do nome, da marca, durante muito tempo. Nós vamos daqui a pouco aí fazer 86, né? Já está com 36 anos, quase 37 anos de empresa. Vai chegar a 40 rapidinho. E o nome se espalhou, ficou um nome fácil e nós não temos falta de trabalho. Nós damos prioridade em usar coisa boa para sair coisa boa. E coisa boa tem preço, né? Então aí você tem que regular o preço do mercado, mas dentro do patamar de produtos bons. Porque hoje tem de tudo, né? Você procura aí, tem muitos produtos no mercado, então o nome surgiu assim. Lá onde vocês estão, seu pai chegou a ver? Sim, ele chegou a ficar com nós lá
Agora que você tocou no assunto do meu pai, na verdade, a parte da produção mudou em 97 para lá, e nós mudamos em 2000. Aí meu pai ficou 3 anos lá no prédio novo. Uhum. Então, às vezes me dá umas falhas de memória aí. Depois vai conversando, eu lembro melhor. Ele estava com nós. Você acredita, Gerald? Eu tinha... Na semana que o meu pai faleceu, eu tinha ido fazer uns exames de sangue e tal. Sempre fui meio gordinho, não sei o quê, para poder dar uma olhada, né? Ver se não tava as coisas... Eu estava treinando eu não gosto de ir, mas eu vou, né, treinar na academia. Eu já falo porque tem que ser sincero, eu vou lá por obrigação. Não é prazer, né? E eu falei para o meu pai, pai, faz uma bateria de exame aí, dá uma olhada, porque meu pai sempre foi bem gordinho, barrigudo, adorava churrasco, feijoada. Quando os irmãos começaram a namorar, final de semana, rapaz, não tinha tinha que comer pizza todo sábado em casa. Ele fazia as pizzas naquelas formas retangular, né? E no domingo churrasco, ou feijoada, ou macarronada, ou frango assado. O filho que não fosse estava enrolado. Eu, Jefferson, nós já tínhamos, né? Tinha as namoradas mais firmes, até quando fomos saindo de casa, fomos morar fora, tinha que ir lá. Ele ficava bravo se não fosse lá. Pô, eu fiz pizza aqui e era incrível, para fazer as 6, 7 pizzas nós comíamos todas. Claro. É de praxe, não tem jeito. E ele sempre estava um irmão dele, um primo dele, um amigo dele. Meu pai era muito alegre, ele gostava de estar com as pessoas, de conversar, né? Então isso aí trazia para nós ele assim, faleceu com quantos anos ele tinha? Meu pai estava com 71. 71. Teve algum problema de saúde? Por isso que ele se infarto, foi. então. Teve infarto. Aí, não sei o que lá. No sábado, à noite, ele fez frango embriagado, né? Frango com bacon frito e tomando uísque. De madrugada, né? Do domingo, começou a dar palpitação nele, doeu. Meu irmão mais novo morava com ele, ligou para o Jefferson, e os dois foram levar ele para Santa Casa, e o Jefferson me ligou. Mas do jeito que eu peguei o carro, que eu cheguei lá, ele já tinha dado entrada na Santa Casa, mas naquela época não tinha nenhum tipo de equipamento, não tinha nada, era deitar na maca e talvez tomar um remédio lá. E ele faleceu, entrou andando e falando e infartou dentro da Santa Casa e faleceu dentro da Santa Casa. Que coisa, hein? Triste isso aí, né? E a sua mãe? E a minha mãe está viva, está boa, né? Ela ficou bem baqueada, né? Depois da perda do meu pai. Porque foi repentino, né? Foi não, infarto, foi assim, do dia para a noite. E o incrível, depois de 15 dias, faleceu o pai da Márcia. Olha. Ele já estava se tratando, né? Tinha algumas doenças, já fazia uns 2 anos que ele estava se tratando. Mas meu pai morreu, dali 15 dias o pai dela morreu também. Que coisa, hein? A Maria Lúcia Benedito Frazato está aqui dando parabéns para nós aqui. Eu que agradeço você participar conosco aqui, viu? É sempre bom estar com vocês aqui. É sempre legal a gente, né, bater esse papo aqui. A audiência tá boa a audiência aqui nos dois, viu? Tanto no Face quanto no YouTube, tá? Do Laperuta Júnior. Isso é muito bacana. Estou gostando de ver aqui a participação de vocês aí, que é muito bacana, viu? Continue aí com a gente, né, com essa participação, que é legal, tá? A gente gosta muito disso daí. É isso aí. Vai mandando alô, mandando, né? Pode mandar alô, como pode também, evidentemente, né? Você que quiser só dar boa noite, também não tem problema, não. Lógico. Vamos lá. Bom, aí a fábrica, você falou, lógico, tem cheio de altos e baixos, aquelas coisas todas que pode acontecer. Passamos por Sarney, Collor, né? Aquelas coiseiras todas, né? E Dilma, né? Por último também, que deu um tombo violento. Mas graças a Deus, né? A gente se mantém. Mas você falou que na pandemia mercado. Acabou sendo bom. Porque as Rogério, pessoas ficavam em casa e via que estava precisando de um todo novo, aquele negócio, começou a fazer trocar sofá, trocar cortina, reformar, pintar. O que aconteceu? Não tinha festa. A pessoa ia comprar roupa,
acessórios, não vai. sapato, perfume, ia ficar em casa, né? É em casa e, né? Do jeito que foi divulgado e batido em cima, gerou medo, né? Em todo mundo, né? Não que não seja uma coisa, né, que nós precisamos tomar cuidado e tal. Até hoje, né? Precisamos tomar cuidado em todas, né? Infelizmente isso aí é que nem, entre aspas, guardando essas devidas proporções, né? É que nem resfriado, a gente vai ter a vida inteira. Não se cuidou, tomou um vento, alguma coisa. E pode morrer por causa disso. E pode morrer por causa disso. E pode morrer por causa de uma gripe forte, você pode morrer também. Né? Então nós precisamos, né, se cuidar de todas as maneiras. E setor de decoração, construção, explodiu, bombou. Correu muito, porque o dinheiro simplesmente ele mudou, ele ia para festas e eventos, viagens, as pessoas não podiam viajar. Mais, então estava com o dinheiro na mão. A pessoa sentou lá, o sol bateu na cara, põe um todo. Esse sofá tá velho, troca o pano, põe um novo. O tapete, não, vamos mudar aqui, fazer uma reforma. Então, um negócio assim, explodiu muito para esse setor. Nem assistir jogo no campo podia ir. Exatamente. Então, ficou tudo... Eu fiz mesmo a reforma no fundo lá da minha casa, porque eu ficava em casa. Aí eu queria mudar a churrasqueira de lugar, a esposa já queria mais não sei o quê. Para eu mudar a churrasqueira, né? Aí nós atendemos os desejos dela também. Afinal de contas, quando você casa, você não é um indivíduo, você é metade de um, né? Tem que ser a opinião dos dois, não tem jeito, então, né? E, assim, consenso das coisas, né? E acabamos fazendo isso. Aconteceu, no geral, uma coisa absurda. O movimento que cresceu nessa área. O dinheiro saiu do entretenimento e foi para a área de decoração então, e construção. Essas pessoas acabaram sofrendo mais. Sim, né? Muito mais. Né? O nosso ramo, por exemplo, aqui, né, Everton? O nosso ramo também sofreu para dedéu, né? Porque a gente não tinha por onde sair. Não podia fazer o podcast, por exemplo, né? Não podia, você não conseguia vender patrocínio, porque as lojas estão fechadas. Como é que você vai vender patrocínio? Mesmo assim, ainda teve umas que aguentaram lá a gente, né? Você sabe muito bem disso, né? E ficamos, né? Dessa maneira. E aí as coisas patinaram. Como presidente da associação, né? Eu ganhei de presente a pandemia. Tinha N projetos que acabaram não sendo possíveis realizar. Olha, o que as pessoas me ligavam, os lojistas, desesperado. Eu fiz nem sei quanto, tem que ligar para o Gilvan, nós fizemos toneladas de ofício para tudo quanto é órgão governamental, municipal, estadual, para tentar liberar, para tentar criar maneiras de se manter as pessoas, né, trabalhando, porque é o seguinte, você tem uma loja ali no centro, 30 dias aluguel. Né? Uma aguinha, uma luz, um telefone que já é mais barato, mas tem um aluguel. Aí você tem um funcionário. Né? Alguns afastaram o funcionário por aquele projeto do governo lá, mas mesmo assim não vinha ninguém na loja. Qual era o motivo de você comprar uma roupa nova, um sapato novo, um acessório, certo? Se você não podia ir em restaurante, não podia... Então, foi um desespero grande. Aí, com muita conversa com o pessoal, aqui em Ourinhos acabou dando um jeito, meio que um período fechado, um período aberto, um período o pessoal trabalhando com meia porta, né? E foi se virando, né? Mas não foi nenhum nem dois, foram centenas. Ainda tinha aqueles que ainda denunciavam porque estava aberto, porque não sei o quê. É um negócio absurdo, né? Que a gente passou, né? E que não tinha como fazer, porque a ordem vinha de cima. É um negócio... Não, quando a gente fala que a ordem vem de cima não, vem dos governadores. Né? E ai daqui, não estou defendendo ninguém, não estou falando de defesa nenhuma, mas de prefeito, não só daqui, mas de qualquer outro lugar, que não fizesse esse tipo de coisa. Que não tomasse essa providência de fechar, por exemplo. Quer dizer, era denunciado, era bem provável que renda não vinha, e aí a prefeitura também precisava de impostos, os impostos caindo, como é que você faz? Né? Foi bem isso mesmo. Você vê
O STF tirou o poder do governo federal, transferiu para os estados e para os municípios. Só que os os municípios governadores não tinham. impunham, o prefeito de Ourinho, você não vai fazer isso? Então você não vai ter isso, né? E era uma ditadura absurda, né? Isso. Quer dizer, quem sofreu com isso fomos nós aqui na Sim. ponta, aqui Exatamente. nas cidades. Né? Nós é que sofremos aqui. Mas, né, graças a Deus passou, espero que isso não volte. Apesar que está com um zoom aí, dizendo que tá esse negócio está querendo voltar. Tá, né, a gente está rezando para que ninguém tome nenhuma providência, vamos dizer assim, enérgica àquele ponto que chegamos. Né? Chegamos. Porque, pelo amor de Deus, né? Na outra dessa, o mundo não aguenta. Né? Não, o mundo não, ninguém vai aguentar, porque aí vai ser quebradeira geral mesmo. Sim. Né? São fatos assim tristes aí de se caminhar. Mas uma coisa, você falou que não se arrepende de praticamente nada, que está ali, que fez, né, um casamento bonito, um casamento cheio de amor, como você acabou de declarar aqui, mas já perguntei o que você gostaria de ser, aquela coisa toda, mas aquilo que te chamou a atenção, que era interessante para você fazer, mas que você não conseguiu fazer? Gera, hoje eu já vou até falar aqui para você meio que de primeira mão, assim, mas eu desisti da política. Eu tinha muita vontade de realizar... Você tinha vontade de ser político? Eu queria ser um prefeito, assim, que eu pudesse realizar, porque, olha, o aprendizado que eu tive dentro da Fiesp, de gestão, de dinheiro, de você ver que dá para você fazer as coisas, Isso sabe? deixou um pouquinho de mágoa em você, isso aí? Não, eu tenho que, assim, eu era muito... Nossa, eu participava, eu ia para lá, eu ia para cá, só que hoje eu falei assim, né, eu acho que o meu tempo já passou, eu não posso mais pensar nisso aí. Então, a única coisa que eu fiquei, assim, não consegui realizar isso. Deus também não quis, né, que isso acontecesse, né? Porque eu fui candidato algumas vezes aí, e agora, para mim... Foi candidato a deputado, né? A deputado e vereador. Na última aí, teve aquelas reuniões para poder sair um candidato do grupo, só que depois, na verdade, o que acontece é que quem está na frente é que escolhe quem quer ser, independente se você está melhor ou pior do que o outro ali numa pesquisa, vamos dar um exemplo assim, né? Mas você tem que respeitar. Vou tocar meu barco. Acho que a única coisa assim, que eu tenho um pouco que eu gostaria era de atuar no poder público, que dentro da minha imaginação, de repente eu posso até, né, ter chegado num lugar desse e não ter realizado, né? Mas era poder realizar. Porque, olha, o que eu fiz de viagens de maneira gratuita, no sentido eu bancando tudo, para correr atrás de investimentos para a nossa cidade, eu era focado nisso, eu ficava imaginando, nossa, se eu for prefeito, que nem, por exemplo, você pega um município igual Ourinhos, com mais de 600 milhões de reais por ano de orçamento, já deve ter até passado de 600 milhões. Dá para se fazer coisas, para se ajudar as pessoas, não é ficar dando aquele básico daquela hora, não, é construir estrutura para que as crianças possam ter aprendizado, para que você possa ter atendimento médico. A coisa mais difícil que você tem, você vai lá num posto de saúde, por exemplo. Você chega lá, tem 15 na tua frente, tem um médico para atender. O médico vai trabalhar das 7 às 11. Ele vai atender como dá, né? Eu tinha comigo a imaginação, será que se não pagar o dobro, se não pagar o triplo e exigir, não sai as coisas melhor, que nem laboratório, vai fazer exame. Precisa demorar tantos anos, tanto tempo para fazer um exame, fazer uma cirurgia, um procedimento. Não, isso não entra na minha cabeça, entendeu? Porque você vai na empresa particular, na clínica, eu vou dar um exemplo assim bem rápido. Minha mãe começou a dar uns piripaque lá, que podia ser coisa do coração. Fui aqui na Santa Casa, não tinha na época, o ICO ainda acho que estava iniciando, ou era só particular e tal, ia jogar na rede pública. Jogou na rede pública, com uma semana apareceu uma vaga
Marília e falaram assim, ó, se o senhor quiser levar, pode ser hoje, ou a ambulância é amanhã. Eu falei, eu posso levar com o meu carro? Liguei para o doutor, não, você pode levar. Cheguei lá, entrei na Santa Casa, fui bem atendido, aí foi levar ela para fazer o exame. Chegou lá, eu vi assim, uma faixa azul, passamos assim, né, levou ela numa cadeira de roda e eu fui junto e tal. E eu, né, muito ingênuo, eu chamei o doutor, falei, doutor, essa senhora é minha mãe, assim, assim, eu sei que aqui é hospital público e tal, mas se precisar fazer alguma coisa, o senhor me fala, pelo amor de Deus, que eu não quero perder minha mãe. Ele olhou e falou assim, senhor Robson, daquela fita azul para dentro aqui não é público, é particular. A Santa Casa nos contrata e paga um valor para que a gente possa atender. Nós temos tempo ocioso aqui. E nos tempos ocioso nós atendemos os pacientes. Cara, foi assim, no outro dia fizeram o exame, deu o medicamento, fui lá buscar, agradeci o médico, ele me deu um papel e falou, ó, a tua mãe nós raspamos um pouquinho a artéria dela, afinou. Está levando aqui, está levando o medicamento e essa ficha. Você não precisa fazer mais nada, você vem direto com o seu carro, entra aqui no estacionamento e vem aqui nessa porta que nós vamos atender. O senhor não tem que pegar Santa Casa de Ourinhos, não tem que pegar Santa Casa de Marília, nada, o senhor vem aqui. Mas o senhor não fala para ela que aconteceu isso, só que você acompanha ela, pergunta como é que ela está. Passou batido, né? E depois voltamos lá para ele poder fazer um outro cateterismo, né? Uhum. E estava tudo bem. Não precisou nem colocar aqueles aparelhinhos, aquelas molinhas, nada. Estava tudo tranquilo. Isso. Então, e ó, porque, isso é uma das coisas, por isso que eu acredito que dá para fazer. Eu também estou na área privada, dá para fazer. Meu filho toma um medicamento alto custo. Cara, você não acredita o sufoco que as pessoas passam. Eu liguei na ouvidoria do Estado para reclamar, a mulher falou, olha, vai lá direto e conversa com o fulano, libera o medicamento para você. Eu ia em Assis buscar o medicamento, certo? Porque chegava lá, impressora quebrada, tinha um funcionário e 9 estagiários, quebrou, estragou o toner da máquina, não podia consertar, tinha que fazer licitação. Não dava para imprimir, então, por exemplo, o carro de Ourinhos chegava lá e chegava... quantos medicamentos deu para colocar? 30? Vem os 30. Tinha 100 lá, do Estado para o local de distribuição, não atrasa. Atrasa de Ourinhos lá, entendeu? Eu levei isso para alguns políticos aqui de Ourinhos, deputado, vereador, prefeito, tava, pô, por que ou pede para uma base aqui... Tem que ser agilizar, né? Agilizar, ou põe 2 funcionários lá para atender. Porque, gente, é pessoas. Vai lá, senta lá no postão e você vê aquele senhor, senhora que chegam lá, eles não têm celular para ligar lá, ou não tem um telefone, ou não tem o contato, não tem paciência, né? A pessoa vai lá, anda não sei quanto a pé e chega lá e fala, o medicamento do senhor não chegou. Não é culpa do atendente, entendeu? A pessoa está ali só para distribuir, que acaba pagando pato. Então, essas coisas me incomodam demais. A falta de respeito do poder público com nós, cidadão. Quem tem boca, quem corre atrás, vai. Eu resolvi o meu... Eu falei assim, e eu fui falar, falei, gente, o meu já resolvi. Mas não, tem um monte de pessoas que assim, não resolve, que não consegue resolver. Né? Mas então essas são... E aí você abandonou de vez. Então você não vai mais ser político, não quer mais saber disso daí. Não quero mais participar da política. Eu acho que já deu. O que eu assim, tô você imaginava ser era uma coisa, mas na verdade você descobriu que era outra coisa. Exatamente. Então, se tem alguma coisa amarrada aí, pelo jeito de eu falar, talvez as pessoas percebam essa angústia minha de não, sabe? Você decepcionou, né? Foi decepção, na verdade. A escola, a coisa, sabe, mais fácil que tem você ter alimentação para as crianças, porque tem o recurso, como que ele é administrado, eu não sei, né? Mas, poxa, você vê, o governo federal deu um reajuste aí dos professores do salário base.
que deu maior trabalho para as prefeituras, não é só aqui Ourinhos, não estou falando de Ourinhos só, né? Para os prefeitos poder dar, o dinheiro vem, Então, entendeu? E aí, então fica lá, agora o STF entrou também e cortou aquele aumento, quer dizer, é um Então, negócio você de vê, loucura, né? dos enfermeiros, né? Então, Cortou, você vê, é um uma negócio de coisa louco. assim que não é, isso não pode, sabe? As pessoas, elas não enxergam que tem gente aqui na pirâmide, eles vê só números. É. Eu tenho uma convicção que poderia até quebrar a cara da situação, mas isso é as coisas que me traz angústia, não poder fazer esse tipo de coisa, porque dá para fazer, certo? O salário do prefeito não é atraente, vou falar a sinceridade para você. Quem faz a gestão de mais de 600 milhões de reais para ganhar 20 e poucos mil, é muito pouco, porque é muita responsabilidade. Mas não é isso que eu estou correndo atrás. Eu queria realizar, porque eu passei 17, foi 2004, quando eu conheci o Paulo Scaff, que eu fiquei nessas caminhadas aí para poder trazer o desenvolvimento regional para Ourinhos e tal. 17 anos, trabalho voluntário, tirando do bolso a gasolina, o hotel, a refeição, né? Então, quando a pessoa quer fazer, ela faz, não fica... quem que vai pagar a viagem, né? Então, quando você vê lá que vereadores foram lá em Brasília para pegar 200 mil de um deputado, eu dou risada. O orçamento do município, um município bem administrado, não precisa de um centavo de deputado, nem federal, nem estadual. Porque se você somar o quanto... 4 anos de gestão são 2.400 bi. Quanto que é que os deputados federais trouxeram aqui? Manda pôr os números. Dá vergonha, não dá o quê? 1%, 2%. Então, esse dinheiro é política, né? O cara põe uma puta faixona lá, fulano deu 500 mil para Ourinhos. 500 mil para um orçamento desse? Se tivesse dado 50 milhões, né? Não, 500 mil. Então, essas coisas eu tenho essa angústia. Tá certo. Bom, estamos chegando no final do nosso programa aqui. Eu quero agradecer bastante você por ter aceito o nosso convite mais uma vez, de contar um pouquinho da sua história, de mostrar aí aquilo que é o dia a dia seu, como é que foi lá, desde o começo da Vila Perino, passando lá, né, por tantas coisas, o namoro, o noivado, o casamento, os filhos, né, a vida pessoal, a vida empresarial, né? E eu quero desejar aí toda a sorte do mundo para você, que você e a dona Márcia possa continuar desfrutando dessa felicidade aí por muitos anos ainda, viu? E que teus filhos aí continuem te dando alegrias e principalmente daqui a pouco netos, né? Exatamente. Aí para poder voltar a encher a casa de novo, aquela coisa toda. Essa é uma expectativa que a gente tem bastante. Gera, eu que agradeço novamente o convite, sempre que você me convidar, eu estou à disposição, porque gosto muito de você, do seu programa, do seu trabalho, um trabalho sério, honesto, né? Que a gente vê muito na mídia aí, outros tipos de profissionais, né? Você é um cara que merece todo o respeito nosso, do oriense, do Brasil, porque você é um cara que faz um trabalho sério. E eu fiquei super contente do convite e estou à disposição para sempre que precisar. Tá joia? Obrigado mais uma vez, viu? Você, Grande Gera. abraço para você, um abraço para dona Márcia e para os filhos lá, viu? Tudo de bom para vocês mesmo. Gente, nós estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais um outro grande convidado aqui, como sempre, todas as quartas-feiras, aqui nesse mesmo bate-canal, tá bom? Eu agradeço de coração ao Vinícius que está ali, ao Everton. Aliás, cadê o telefone aí? Sempre eu gosto de deixar o telefone embaixo aí para poder ter os contatos, né? Hein? Para ter os contatos legal aí, para que você queira alugar, né? Fazer um podcast aqui, que o nosso convidado de hoje, o Robson, já elogiou bastante, mas não é porque elogiou, não, porque realmente é muito bom, bonito, né? E é bonito e ainda por cima tem toda essa tecnologia aí, sim, que não é fácil não, viu? Então, cadê o telefone? Estou esperando você. Olha lá, tá a caminho ali para a gente poder encerrar direitinho, né? E você vai entrar em contato com o Everton ou com o Vinícius. Olha lá, tá aqui na tela aqui? Está aqui? Aqui.
Aqui, tá bem aqui. Olha o telefone aí para você entrar em contato aqui com o Everton, né? E agendar para fazer aqui um podcast igual o nosso aqui. A melhor do que o nosso ainda, tá bom? É isso aqui. Essa é uma tela bonita aqui. Grande abraço a todos vocês. Everton, mais uma vez, muito obrigado. Vinícius também. Um grande abraço a todos vocês. Até quarta-feira que vem. Se Deus quiser. Estamos terminando a